Oi, oi, meus amigos! Hoje eu vim trazer más notícias. Vocês vão se horrorizar com o que eu vou dizer agora e com o que está por vir nesse vídeo, mas eu vim chacoalhar você e a mim mesma em muitos pontos de que nós fomos enganados desde criança quanto a algumas histórias bíblicas. Vocês vão se espantar com alguns fatos que eu vou colocar aqui em jogo, mas é bom porque a gente já aprende direitinho agora e conta pra nova geração as histórias como elas têm que ser. Talvez muitas pessoas assistam esse vídeo e pensem, mas isso não é relevante, que diferença faz isso na nossa vida? Vamos falar sobre assuntos mais importantes, mas assista até o fim do vídeo que você vai entender o porquê de eu estar falando sobre esses fatos que muitas vezes podem parecer insignificantes. Sabe aquela imagem famosa e popular de um presépio com Jesus, José e Maria, animais, 3 reis magos, que você vê até em peças que são feitas a respeito do Natal, em filmes, em decorações e tudo mais? Isso não existiu. As coisas não foram bem assim. Segura minha mão agora, seja forte, porque eu vou te revelar o que a Bíblia diz e que ninguém conta. Não há nenhuma comprovação bíblica de que os magos eram reis, então a gente tem aí só magos. Tá preparado para a próxima revelação? A Bíblia nunca disse que eram 3, em nenhum lugar. Só diz que eles tinham 3 presentes, mas podiam ser muitos magos com 3 presentes para representar o grupo. E tem mais uma revelação ainda nessa história: os magos não foram ao presépio. Então essa imagem bonitinha que tem na nossa cabeça não existiu. Vamos para a Bíblia que ela tem a resposta. Lá em Mateus 2, versículo 7, a gente vê essa história começando. Foi quando o rei Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E depois os mandou a Belém. Na verdade, o rei Herodes fez isso para sondar quem era esse tal de menino Jesus que as pessoas diziam que seria rei. Onde que eu quero chegar contando isso? Lá no versículo 11, você vê que eles entraram na casa e encontraram o menino com Maria, então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Não foi no presépio, foi numa casa. Se você estuda a história um pouco mais a fundo, tudo indica que Jesus tinha no mínimo 40 dias de vida já. E estava em casa, não no presépio. 3 reis magos nunca existiram no presépio. Vocês estão preparados para a próxima revelação? A respeito agora de uma das histórias mais populares da Bíblia, que é a Arca de Noé. Quantos animais entraram na Arca de Noé? Aposto que você já está pensando aí que foi um par de cada. E a Bíblia não diz isso, na verdade eu nem sei de onde que as pessoas tiraram essa ideia. Vamos para a Bíblia. O Senhor disse a Noé: entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e 1 casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies que existem na terra. Eram 7 casais. Não era 1 casal de cada. Próxima revelação frustrante. Como é que te contaram que o profeta Elias subiu para o céu, foi arrebatado por Deus? Como? Já vem à sua mente aquela imagem do profeta sendo levado por uma carruagem de fogo, certo? Essa é a história que todo mundo conta e que também é representada em filmes e em artes. Mas não foi assim que ele foi trasladado. Lá em 2 Reis 2:11 a gente lê. No capítulo conta que Elias estava andando com o profeta Eliseu. E lá no versículo 11 diz: e assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Não foi na carruagem, a carruagem só separou os dois e ele foi levado por um redemoinho. Isso ninguém conta. Sabe aquela famosa história da conversão de Saulo, que ele teve um encontro com Jesus e ficou cego e tudo mais? As pessoas, os livros, os filmes e as artes contam e mostram que Saulo caiu do cavalo quando viu a luz de Jesus, de tão forte que ela era, e então ficou cego. Foi aí que Jesus começou a conversar com ele. Quer saber a verdade? A Bíblia nunca disse que Paulo caiu de um cavalo. Lá em Atos 9, verso 3 e 4 a gente lê: caminhava e aproximava-se de Damasco, quando de repente uma voz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava caminhando,
ele não estava em cima de um cavalo, mas de fato ver Jesus fez com que ele caísse do cavalo da vida. Aí você pode dizer, nossa Manu, mas que relevância tem esses fatos, coisas que não vão fazer diferença na vida de ninguém. Vamos falar de assuntos mais sérios, como são os que você costuma abordar aqui no canal. Mas eu digo pra você uma coisa, esse vídeo aqui é uma revelação de que a gente acredita muito no que as pessoas dizem e não no assim diz o Senhor. Quantas mentiras, quantos pequenos enganos a gente ouviu desde criança até hoje. E digo mais, muitas vezes por pessoas que aparentemente entendiam da Bíblia. Muitas vezes na igreja, muitas vezes, quem sabe, pelos próprios pais, pelos avós, por gente que você imagina que saiba mais que você. Estamos falando de pequenas coisas. Agora, quem dirá das realmente grandes e importantes? Será que a gente está acreditando muito no que as pessoas dizem e não está buscando os fatos na Bíblia? Esses dias eu li uma frase que eu gostei muito. Não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da Bíblia. Agora reflita um pouquinho. Quantos pequenos e grandes, gigantes enganos você pode estar ouvindo nesse momento que te afastam da verdade que Deus quer para sua vida? Se conseguiram confundir a gente sobre um assunto tão simples como os bichinhos da Arca de Noé, quem dirá sobre grandes assuntos como o plano da redenção, a justificação pela fé, a salvação pela graça, o fim dos tempos? E eu quero mais uma vez te incentivar a estudar a palavra de Deus, a realmente buscar o assim diz o Senhor e não eu acho que, ou me contaram que, o pastor disse que, minha igreja acredita que. Vamos buscar a palavra? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cliquem no botão compartilhar, eu sempre peço, não baixem o vídeo, mas compartilhem o link, assim o pessoal chega aqui no canal e conhece todos os outros vídeos que também tem por aqui. Combinado? Aquele beijo na testa que você já conhece. Até mais! Bora ler a Bíblia que não tá fácil pra ninguém.